Saudações taurinas, este é mais um Tauromaquia Viva, mais um programa do Rádio Clube de Angra, hoje também do canal Azor Mais e que vai para o vasto auditório que temos, não só de ouvintes, mas também de telespectadores, e é um programa em que se fala de touros. E fala sobretudo de paixão. Paixão que incrementa, paixão que ajuda a ultrapassar dificuldades também. Hoje vamos falar de um tema que nos é grato, de um tema que nos é querido, de um tema que nos aglomera na nossa base mais pura daquilo que somos enquanto povo, neste caso terceirense. Vamos falar da nossa querida tourada à corda. E a verdade é que ela continua, desde tempos imemoriais, a marcar as pautas da nossa sociedade, da nossa forma de viver, do nosso cotidiano. E tem-se adaptado àquilo que são os novos corrupios da sociedade atual, tem-se adaptado às novas formas de olhar aquilo que é o bem-estar animal também, e vai andando. A verdade é que vai andando no meio de críticas, no meio de algumas disrupções também, mas a verdade é que ela se consegue manter atual e consegue dar o verdadeiro sinónimo da pujança de um povo. E um povo que, ao fim e ao cabo, fez dela a sua bandeira. Vargas Llosa dizia que nem todos têm de sentir e compreender as touradas, assim como todos os seres humanos compreendem a poesia, a música e gostam disso. Até a literatura pode ser explicada e, através do ensino, pode ser estudada e pode ser intrincada, inculcada. Os touros não. Isso disse Mário Vargas Llosa, o prémio Nobel recentemente falecido. Neste auditório da AMIT temos o prazer de ter 3 convidados que nos enchem de orgulho. E enchem-nos de orgulho, para além de serem amigos, são aficionados, são gente de formações diferentes e são gente que desempenham papéis na sociedade diferente. À minha direita tenho o prazer de ter o Dr. Arnaldo Ourique, figura conhecidíssima daquilo que é a sociedade açoriana. Foi jurisconsulto na Administração Pública Regional da Autonomia Açoriana, nasceu em dezembro de 58. É uma pessoa com uma vasta obra dedicada àquilo que é a legislação, é um constitucionalista, por assim dizer. É formado em Direito, licenciado e mestre, e é uma pessoa que tem dado o prazer e tem-nos feito o favor de se manifestar a favor da tauromaquia, o que nos dias de hoje é muito importante. Mais à minha direita, o Dr. Marcos Couto, uma figura por demais conhecida de toda a gente, político, é a sua formação, é a licenciatura em Educação Física e Desporto. Já ouvimos em várias batalhas políticas de forma aguerrida. É hoje em dia, e ao fim e ao cabo defende-nos a nós todos que temos qualquer estabelecimento aberto, é Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo desde 2021 e é, em suma, um aficionado aos touros. De longa data, já ouvimos a correr à frente de touros também, já organizou corridas de touros das São Joaninas, portanto é um aficionado que tem muito que dizer e a sua opinião sincera e aberta é sempre bem-vinda. Mas à minha direita ainda, o nosso amigo Jorge Ganso, que nos traz as vivências que são naturais, as vivências que vêm do povo, daqueles que vão aos touros todos os dias, daquelas figuras que a gente vai aos arreais e eles estão sempre lá. E é com um abraço, é com um sorriso que falamos sobre este, sobre aquele touro. Pronto. Traz aquilo que realmente o povo que vai aos touros sente. Começando, e de forma muito concreta, o Dr. Arnaldo Ourique vai lançar no dia 26 de Abril, portanto, hoje, lançará o Tratado da Ilha, que é digamos que um poema, que é um contos, um livro de contos, e esse livro de contos anda à volta da tauromaquia. Tal e qual como o José Tomás fez o diálogo com o navegante, que era o autor que o colhia, o Dr. Arnaldo Ourique tem aqui um diálogo curioso com o touro que corre, suponho eu, nas estradas à corda também. E fala-nos, sobretudo, de um conceito que é dele, e que por ser só dele, e que eu
fui buscá-lo muitas vezes nas várias obras que também dediquei à tourada à corda. O que é isto de taurinidade? O que significa? Para onde é que vai? O que é que vai muito para além daquilo que é a tauromaquia? É uma pergunta? É uma pergunta. Ok. Bem, eu, por ser da Terceira, isto por ter nascido na Terceira, não posso dizer que não sou taurino, porque nós somos todos taurinos. Mas eu sou um aficionado, assim, grandemente. Quer dizer, a minha paixão é mais pelo estudo e tem vários livros sobre a legislação da tourada à corda e tem escrito muita coisa, aliás, sobre isso e até a proposta da Associação dos Mordomos, de que eu apoiava juridicamente. O meu gosto, sobretudo, pela taurinidade, pela tourada à corda, não é tanto na presença, que eu aí falho muito, é mais no aspecto intelectual. A tourada à corda, a sua antiguidade, a cultura, portanto, aliás, eu tenho um livro que fiz dentro da Associação dos Mordomos, que era A Terra e o Gado, a Corda e Agentes, ou seja, a terra que é protegida, o centro da Ilha Terceira, é uma terra que tem uma naturalidade própria para a sua manutenção até hoje, e isso foi muito propício para o touro e o touro da terra, que brevemente, aliás, vai ter também o seu património genético reconhecido. O próprio gado que eu acabei de dizer agora, que é isso que está a ser, creio que já está no final, no seu final. A própria corda, que é a matriz, essa matriz da taurinidade, portanto, desta manifestação popular, que é muito antiga, aliás, é tão antiga como o povoamento das ilhas, e em particular da Terceira, mas que nasceu no continente, dentro do culto do Espírito Santo, no século XII, até antes da Rainha Santa Isabel, quase 80 anos depois, só a que fizeram isso. Aliás, eles, quando os reis fazem essa determinação pelo culto do Espírito Santo, eles, de acordo com as antigas tradições do país, está a referir-se precisamente a documentos de 1217 que referenciam isso, naquilo que era, vamos dizer, uma tourada à corda, que, fazendo uma síntese muito sintética, que é um touro bravo, preso a uma corda, e as pessoas a segurarem-se a corda atrás ou à frente dele, tirando de tudo o que a tourada tem, querendo fazer uma síntese para recuar tanto no tempo. A tourada à corda tem esta antiguidade. E depois as próprias gentes, o percurso taurino é a rua, é a canada junto às casas onde as pessoas moram, e realmente é magnífico a tourada à corda, que eu inventei, não sei se pode dizer que inventei o termo taurinidade para distinguir um pouco da tauromaquia, que a tauromaquia é uma coisa muito lata. A particularidade é tão específica da tourada à corda e tão antiga que merece uma pequena distinção, até para não ser prejudicado nos tempos que correm de alguma incompreensão por estas artes. Tem realmente uma riqueza. Aliás, a Ilha Terceira é um depósito vivo daquilo que foi uma grande vivência a nível continental, porque as touradas, no âmbito do culto do Espírito Santo, eram muitas e durante muitos anos no continente. Só que veio para os Açores, concentrou-se por motivos de governo centralizado aqui na Ilha Terceira ao longo dos anos, que podemos falar neste aspecto, se houver a oportunidade para isso, e conseguiu-se manter aqui por causa realmente da característica do terreno apropriado para isso, que as outras ilhas por acaso não têm essa característica. E também o poder político real aqui centrado em Angra do Heroísmo também criou aqui três elites que fazia com que eles até lutassem uns com os outros para ver quem é que dava, enfim, mais touradas do que os outros. Aliás, antigamente havia mais ganadés do que havia hoje. Aliás, em testamentos antigos verifica-se que um gueixo bravo custa mais do que uma vaca de carne ou de leite. Que, aliás, antigamente Portugal e os Açores também, isso é mais uma especialidade vossa, nós nunca fomos um país não tivemos ao longo da nossa história a monocultura da vaca. Isto é uma coisa muito recente, a monocultura da vaca, e as vacas, é só com o liberalismo que em Portugal começa a haver feiras agrícolas, e é através dessas feiras agrícolas, aliás, de uma grande rainha portuguesa do liberalismo, Dona Maria II, que se começou a fazer feiras em todo o lado, e houve realmente uma grande evolução daquilo que é o gado
para o leite e para o carne. Mas até então éramos um povo que não tínhamos muito essa ligação. Aliás, as pessoas, por exemplo, aqui nos testamentos via-se que tinham vários gado bravo, macho e fêmea, tinham porcos, muitas galinhas, etc. E tinham um boi e enfim, 2 ou 3 vacas e 1 ou 3 ou 4 bezerros. É muito pouco, não era costume. Ou seja, antigamente ganhava-se muito dinheiro com a tourada à corda no cotejo do Espírito Santo e por causa do uso da carne adocicada e gordurosa, porque hoje nós não gostamos de comer gordura, exatamente, mas antigamente era essencial esta gordura, porque as pessoas não tinham os predicados que nós temos hoje. Ou seja, resumindo e concluindo, a tourada à corda é realmente magnífica, é um repositório extraordinário, tem a particularidade de ninguém poder apontar uma vírgula de que há violência associada ao animal, não há de maneira nenhuma. Antes de haver o Tratado das Nações Unidas sobre a proteção dos animais, já aqui havia a portaria da proteção do touro da tourada à corda, e deixe-me dizer isto para acabar, porque é ver se não eu vou monopolizar todo o tempo. Fica só comigo. É que as primeiras portarias já tinham, e existe ainda hoje, ou seja, embora as pessoas pudessem exagerar, não se podia bater no touro, não se podia incomodá-lo dentro da gaiola. Essas regras, ainda ninguém falava no mundo inteiro em regras, aliás, sobre os cães e os animais, e já o touro da corda era protegido porque se precisava que o touro realmente corresse no percurso taurino, que é também um outro aspecto incrível, que é no meio das casas das pessoas é feito ali o percurso taurino, onde o rei é realmente o touro. E, curiosamente, o meu livro, Tratado da Ilha, começa com um conto que é precisamente um touro da tourada à corda a pensar. Ele entra, ele sai da gaiola e vê as pessoas e ele está a pensar quem é isto, o que é isto, e depois leva-no para a gaiola e ele começa a dizer, mas eu não quero fazer isto desta maneira, eu quero morrer em pé, não quero morrer desta maneira. E eu estou a metê-lo na gaiola e ele diz, pá, eu quero e vou, e ele ataca mais um capinha, vai atrás do outro. O meu livro começa exatamente com um conto que não tem pessoas, tem o percurso taurino, tem as pessoas nas casas, etc. Mas o centro é o touro a pensar, como é que eu estou aqui? O que é isto? Que raio de coisa é esta? O que é também muito engraçado. Bom, claro. Eu calmo, senão peço desculpa pela minha extensão. De facto, o touro na Ilha Terceira tem essa vantagem, entra-nos pela porta dentro, mesmo de quem não gosta, entra-nos pela porta dentro. As estradas são tão antigas como o nosso povoamento, é verdade. Mas não nos devemos esquecer, e como o Dr. Arnaldo Eurico diz muito bem e com propriedade, que os nossos costumes tauromáquicos vieram da Península. Há historiadores que definem, e isso é claro, que os touros eram corridos nas estradas ou nos povoados aqui na Ilha Terceira, sujeitos a uma corda, mas também eram banderilhados, também eram picados. E porquê é que se usavam presos a uma corda? Usavam-se presos para que eles não pudessem escapar, porque era difícil ter os tapumes para proteger, para se fazer, como se faz em Espanha, se fazia-se em Espanha nas praças maiores, os recursos não eram assim tão grandes, e pode ser também aí uma das origens da tourada à corda, que vai para além daquilo que é o Espírito Santo, que aliás é consensual que seja a origem mais direta. A raça brava dos Açores é hoje já uma realidade, a partir do dia 21 de março passou a ser uma realidade oficializada, e de facto é essa cultura que nos une e que também o Dr. Dr. Arnaldo Eurico aqui explicou. Boa tarde. Neste caso, Dr. Marcos Couto, é um prazer tê-lo cá no programa, obrigada. Enquanto Presidente da Câmara de Comércio, como é que vê a tourada à corda como um produto turístico, ou seja, sustentável e diferenciado nos Açores? Bom, antes de mais quero agradecer o convite, e cumprimentar os colegas aqui do painel. Permitam-me só uma pequena introdução. Eu já não sou político, a vida política como já passou, fiz a minha muito embora todos sejamos políticos na nossa vida ativa e na no dia a dia participação, e a política hoje em dia está um pouco mal conotada, mas é uma arte muito nobre a que todos nos devíamos dedicar, a verdade é essa. Mas não afastei-me completamente dessa vertente mais partidária, digamos assim, da política que estive ligado durante alguns anos.
Nesta nova função, e indo ao encontro dessa questão que me levanta, eu diria que a Tourada à Corda hoje em dia vive um momento, dos momentos mais delicados provavelmente da sua história, pelo menos recente, diria assim. Aquilo que é o crescimento dos movimentos antitaurinos e conotados de forma errada com o bem-estar dos animais, que essa é uma outra questão que me parece bastante relevante. Portanto, os automoralistas da nova sociedade que se consideram capazes de criticar e serem os arautos da moral a vários níveis e também dentro da tauromaquia, levaram a tauromaquia para um ponto que eu diria que deve ser alvo de alguma reflexão. Isso é uma questão que se levanta, sem dúvida, à tauromaquia atual e àquilo que é o papel da tauromaquia dentro de um produto turístico que claramente me parece que é também. Sim, claramente e é viável. me parece. E é de duas formas. É o pelo espetáculo em si, único, do touro à corda, num arraial, e é pela forma como o terceirense recebe dentro desse outro espetáculo, ou dentro desse espetáculo que é a tourada à corda. Portanto, porque até as pessoas que são menos interessadas pelo fenómeno taurino reconhecem a forma como o terceirense recebe e cria a festa em torno deste fenómeno cultural que é a tourada à corda. Agora, creio que se nada for feito dentro dos próximos, e não diria muitos anos, vamos ser vítimas da nossa própria aficião e da forma como ainda não percebemos que ela tem que mudar rapidamente. O turista que nos visitava e visita não se compadece já com o touro a cair no arraial, não se compadece com animais que morrem nos arraiais, que morrem depois do espetáculo, estará disposto a aceitar o espetáculo desde que essas ressalvas sejam feitas, e parece-me que ainda não demos os passos que precisamos para preservar essa identidade única da nossa cultura e que assume, obviamente, dentro daquilo que é o fenómeno turístico, um papel importante. Diria que, obviamente, dentro deste tipo de espetáculo, e não vamos para as corridas de praça, diria que existem mais 2 ou 3 fenómenos semelhantes a nível nacional e internacional. Não só a questão dos recrutadores, que tem vindo a crescer de forma muito acentuada em Espanha, mas também as corridas todas que se passam naquela zona da Camarga, que é também um fenómeno que tem vindo a crescer de uma forma muito acentuada, a tourada à corda e, obviamente, depois um outro fenómeno que aí sim também tem muito turístico, também tem muito cultural e que a Minguei eternizou, e que é a questão de Pamplona e o fenómeno de Pamplona, que também nos leva a nós, muitos açorianos, a conhecer, e que já tive o prazer de conhecer, e também muitos espanhóis a virem conhecer a nossa realidade. Sim, será que há um nicho há aqui um nicho privilegiado de alguns turistas existe que nos visitam claramente para a tourada? Existe claramente um nicho. Não me parece que deva ser essa a nossa principal preocupação, porque esse nicho já está preparado para o que vem ver. Agora, quem nos visita no âmbito da sua visita normal turística e que vai à tourada para ver o touro,
esse nem não está preparado na sua gênese para o que vai ver ou para aquilo que pode acontecer e que resulta de qualquer espetáculo e que podem acontecer os acidentes que temos que ter também boa consciência. Nenhum de nós, taurinos, deseja ou quer, mas que são contingências às vezes do próprio espetáculo. Agora, o nosso papel é também dentro, como aficionados, como amantes da Festa Brava, como amantes da tourada à corda, trabalhar rapidamente para evitá-los, de forma que ele possa também ser em si um produto turístico cada vez mais fácil de se aceitar, cada vez mais fácil de se ver. É curioso que falou em 2 aspectos que me tocam e sobre os quais já me debrucei também, publicamente. A questão do bem-estar animal. O bem-estar animal, hoje em dia, é repescado por algumas forças políticas e por alguns setores da sociedade e da comunicação social como sendo dogmas e orientações puras e duras para serem defendidos os animais, entre aspas. O bem-estar animal é muito mais do que isso. O bem-estar animal é uma forma de progresso zootécnico e de progresso zootécnico melhorando a produção. Nós se dermos melhoramento animal, nós se dermos bem-estar animal, nós estamos a propor ou a fazer com que tenhamos produções zootécnicas melhores. Está na base da criação. O conceito de bem-estar ou de antropomorfismo ligado aos animais vem de tempos que nós não queremos, sem dúvida, lembrar, vem do tempo dos nazis e do Partido Nacional Socialista Alemão. E é preciso que as pessoas tenham isso em conta. Bem-estar animal, sim, mas vamos trabalhar e saber o que é bem-estar animal, sabendo realmente o que ele é e quais são as 5 premissas que o fundamentam e que realmente se têm que aplicar à tourada à corda. Hoje o touro é mais pesado, hoje o touro move-se num sítio onde se move de maneira diferente porque não é macadama, é alcatrão. O touro é muito mais pesado, o touro investe com a cabeça mais baixa, o touro mira muito mais, os capinhas têm sortes diferentes. O próprio tempo, aquilo que se diz, também mudou, ou seja, são tudo fatores a ter em conta e que muito bem o Dr. Marcos Couto lembrou. Jorge, eu fazia uma pergunta simples nesse enquadramento. O entusiasmo para a tourada à corda é o mesmo de há 20 anos? Nota-se uma renovação geracional ou acha que há desafios que a gente deve vencer? Assim, o entusiasmo é sempre o mesmo, mas eu não quero ser drástico, mas receio que a tourada à corda, como diz bem o Ronaldo Rico e o Dr. Marcos Couto, e pegando um pouco naquilo que eles dizem, dos anos que ela tem, eu receio que ela comece a perder alguma identidade. E receio isto, eu não vou me cansar de dizer isto, muito daquilo que vai acontecendo em torno da tourada à corda. A gente vai-se prender algumas incências. Eu tenho receio, dentro de pouco tempo, que se não se ia proteger agora, não se mudar alguns parágrafos que têm que ser mudados, que a gente pode pôr em risco essa secular tradição. Muito daquilo que se ouve, daquilo que se faz, daquilo que acontece, daquilo que não se protege, que se devia proteger. E eu tenho muito receio nisto. As pessoas dizem que muitas vezes dizem que eu sou profeta da desgraça, por causa daquilo que eu digo, mas a verdade é esta. Estamos no presente, não fazia lembrar ninguém, os que temos ganadeiros solicitados e temos ganadeiros que são solicitadores. Isto é grave. Isto não tem nada a ver com a tourada à corda. E começa a perder a essência. Quando há uma comissão que se forma para representar aquela freguesia, tem que haver um respeito para a própria freguesia em si. Não pode aceitar um solicitador de touros, que isto para mim é sempre grave. É inaceitável para mim. E as pessoas quando dizem que eu sou drástico, estou a dizer isto, eu tenho que ser... Então, ainda vou deixar de os touros para ter essa opinião acerca da tourada à corda. Não deixo de gostar, que eu gosto dos touros. Sempre que posso vou. Cheguei a ver 100 e não sei quantas touradas por ano. Gosto mesmo. Não consigo trocar impressões com muitas pessoas em relação aos touros que estão nos arraiais. É normal. Normal porque tenho uma opinião, não posso estar a compactar às vezes para uma outra situação, mas pronto, não vou deixar de gostar, mas preocupo-me bastante a propriedade da tourada à corda. Essa genuinidade que nós queríamos no programa e obrigado pela sua opinião. Eu penso que realmente a tourada à corda tem uma identidade e a identidade é terceirice, mas que também ela tem que se adaptar ao longo dos tempos, ela tem que evoluir com a sociedade.
há temas prementes e é realmente a premência desses pensamentos e dessas formas que nos levam a evoluir. Mas o que eu quero dizer com isso é, quando começamos a perder a identidade, vamos até perder a capacidade de lutar pela nossa liberdade. Sim, sem dúvida. É muito importante que as pessoas percebam isto. Isto tem que ser encaixado. E eu não sei quando é que vai ser o ponto de viragem, mas pegando aqui no Dr. Marcos Couto naquilo que ele disse, e muito bem, tem que ser já. Não se pode estar, isso vai ser inadiável. Se continuar a adiar aquilo que tem que ser reposto já, não, a partir de agora vai ter que ser, mas tem que ser já. Dr. Arnaldo Aurique, que papel desempenham as touradas à corda na coesão das comunidades terceirenses? O que é que representam? Total, porque nós temos a freguesia, a ilha tem 30 freguesias. Sim. E, regra geral, em média, são 200 touradas à corda, portanto, ou seja, sim, isto de maio a outubro é realmente uma coisa extraordinária e atendendo e fazendo uma relação proporcional do tamanho da ilha e do número de população, não sei se há no mundo alguma coisa que se compare com isto. Portanto, é total. Mas eu gostava de sublinhar aqui o aspecto do amigo Jorge Ganso, que tem toda a razão que ele falou na identidade. Porque esse tipo de problemas pode não vir só de fora. Porque às vezes os maiores problemas vêm de dentro. E eu lembrei-me imediatamente, na taurinidade, digamos assim, eu tenho um livro que tem a lei da tourada à corda comentada, não é? E portanto, ou seja, nós às vezes alteramos as leis e fazemos coisas que é no mínimo um disparate total. E a última alteração da legislação sobre a tourada à corda, os deputados lembraram-se de dar um conceito legal do que é o capinha. Ora, o capinha é o indivíduo que somos todos nós, o teixeirense que tem coragem, aquele teixeirense que a partir dos 16, 17 anos começa a ter a coragem de ir para a frente do touro e brincar com ele, embora naturalmente que as festas hoje e o turismo obriga às vezes um certo teatro e hoje encontra-se até capinhas de um outro gabarito e que até funciona na base até do dinheiro inclusivamente, mas repare nisto, a lei a dizer o que é um capinha é realmente uma pessoa, é o próprio Parlamento a violar a cultura centenária, neste caso da Ilha Terceira. É uma coisa extraordinária. Quer dizer, a lei não deve dar conceitos pela lei. Ou seja, dá conceitos quando há uma questão que nós queremos preservar. Por exemplo, o pastor diz como é que ele se veste, a corda, qual é a grossura, para não se perder essa tradição. Agora, dizer que o capinha é uma coisa, mas para quê? O que é que a gente está a querer dizer? O capinha não vai vestir uma roupa como se estivesse numa tourada de praça, isso não tem nada a ver. Ou seja, para mim, o pior perigo não é talvez do exterior, porque nós somos um povo extraordinário, nós já tivemos caça à baleia, mas nós compreendemos que aquilo não tinha cabimento por meio do fator económico, mas por via da cultura milenária e centenária de um povo, aí a gente já pode compreender certas coisas, porque há muita cultura por esse mundo afora. E designadamente o Trump está a dar o pior exemplo que se pode dar ao mundo inteiro e a todos os jovens, é o pior ditador da história da humanidade. Porque é um país que tem uma influência realmente pela primeira vez mundial e de uma forma disparatada. Ou seja, ainda bem que estou nessa questão da identidade. Ou seja, é muito importante o Parlamento envergar uma qualidade de um Parlamento da região autónoma. Porque o que se fez designadamente neste caso concreto, que eu podia estar aqui toda a noite a falar sobre essa tourada, sobre essa lei, eu creio que constitui um crime cultural. E eu falei com um deputado e uma deputada, salvo erro, e falei para não fazerem isso, que isso era um disparate total. E eles mandaram-me às ortigas.
De facto, a tauromaquia popular da Ilha Terceira, a nossa tourada à corda, eu falo a nossa tourada à corda, e para que fique dita, é lata, é livre, é regulamentada, mas é lata, é livre. Realmente eu posso ser capinha, não tem jeito e se calhar é pegado, mas todos podemos ser. E definir, é preciso saber como é que se define, e há coisas que não têm definição, por exemplo. E, desculpe, e a lei só regula o que é necessário regular. Exatamente. A gente só diz que é 300 metros ou 500 metros porque nós teremos que preservar a qualidade do animal, o bem-estar, o tal bem-estar que o doutor falava. Ou seja, a lei só existe para regulamentar uma coisa que nós não queremos perder. E a lei é para isto. Isto é que é um parlamento genuinamente parlamentar, digamos assim. Doutor Marcos Couto, nós falamos muito que as pessoas vêm das freguesias à cidade comprar roupinha para os touros, comprar os seus sapatinhos. Isto ainda hoje existe, embora em escalas diferentes. Acha que realmente a tourada à corda pode ser entendida como um motor da economia circular, nos Açores? E que setores realmente é que podem lucrar com ela? Bom, vamos levar aí a 2 ou 3 questões, umas mais fáceis, outras menos fáceis de abordar. Vamos às mais fáceis. Sim, indiscutivelmente, que é um elemento essencial da economia da ilha, criadora de riqueza e também que fomenta a circulação do dinheiro, e isso é extremamente importante. Não creio que essa figura de estilo que o doutor utilizou agora, de que vinham à cidade comprar, essa é uma realidade que está ultrapassada. A dinâmica da tourada à corda vai muito pela sua ligação, que tem obviamente ao Espírito Santo e a tudo que economicamente está ligado desde logo ao Espírito Santo, e depois dentro da própria tourada, da forma como alimenta as ganaderias, da forma como permite a manutenção do nosso interior da ilha, com a vegetação que a conhecemos e com o pasto que está reservado ao touro bravo da forma como o conhecemos, e depois que permite também uma outra coisa, que é toda a economia que circula em torno da tourada, desde aquilo que é a preparação das casas para receber os convidados que todos nós recebemos das nossas touradas, passando pelas tascas, pelos amendoins, pelo gelado, não é? Portanto, toda esta dinâmica que se cria em torno da economia que está acoplada a este fenómeno cultural que é a tourada. Portanto, é sem dúvida importante. Agora, temos que ter também noção de uma coisa do ponto de vista económico, que é, ele não é gerador de riqueza per si, não é? Ele não é gerador de riqueza per si. O que ele faz é circular o dinheiro que existe dentro da ilha de forma a que existe uma maior distribuição, digamos, dessa própria riqueza. Pronto. Posto isto, esta é a parte boa. Posto isto, também temos que ter noção de uma coisa, que é, há algo que preocupa a Câmara de Comércio desde há muito tempo, que é a questão da economia paralela que se vive em toda a tourada. E isso, muito embora do ponto de vista social, digamos, que é importante e entendemos todos nós que gera riqueza, mas também ela é criadora de desequilíbrios de quem tem estabelecimentos de porta aberta, de quem paga as suas faturas, de quem passa os seus recibos, e aí parece-me que deveria ser feito algum trabalho no sentido de que todos nós pudéssemos estar em pé de igualdade na atividade económica, sem qualquer despréstígio de quem a Associação Cultural da Freguesia tal que vende umas donetes para ajudar a freguesia. Eu percebo perfeitamente, mas tem que pagar os seus impostos,
tem que estar coletada e tem que fazer como aquela pessoa, aquele comerciante que está representado na Câmara de Comércio e que paga os seus impostos e que na mesma freguesia, quando vende alguma coisa, registra na máquina registradora e paga o seu imposto. Portanto, eu diria que a tourada tem estas duas realidades, economicamente falando, não é? Sendo que esta segunda, indiscutivelmente, acho que merecia alguma atenção e devia ser mais regulamentada. Sei que provavelmente muitas das pessoas que me estão a ouvir não vão achar isto muito pacífico, porque o negócio paralelo é algo que está intrínseco, digamos, quase a esta atividade, mas temos que mudar isto, porque a verdade é que se os impostos forem distribuídos por todos é muito mais fácil do que estarem sempre os mesmos a pagar, digamos assim. Podemos falar então que o doutor, para além de um ordenador agrário, porque o é, porque fez com que as pessoas se estabelecessem no litoral e no interior, foi o responsável por manutenção do Parque Natural da Ilha Terceira, Exato. e digamos assim, por manutenção da fauna e da flora, mas também pode ser um ordenador financeiro. Sem dúvida. Olá, bom dia a todos, tal como aqui vive. É uma honra ter os nossos convidados cá presentes. E a pergunta que segue vai ao meu encontro. Nosso querido amigo e aficionado de quadros gostados, Jorge Ganso. A tourada à corda é uma tradição que se aprende em casa, nas ruas e enraizada na nossa pele. Há uma forma única de ser teixeirense, que se manifesta através dela. Sim, eu acho que quando nasce um bebê, ele é aficionado. E eu digo que sempre às pessoas que eu tenho 2 filhos, são pequeninos, mas eu tenho feito o meu trabalho de casa. Em relação a gente vê todos, eu antes de vir para aqui estava a falar em todos. E disse ao meu filho: o pai vai para um programa de todos. Eu digo sempre, todos os dias falo em todos com meus filhos, a gente sempre pode, sem-se a ver todos. Eu não sei quando eles crescerem se vão gostar ou não, mas eu acho que é muito importante incutir isto nos mais novos, no fundo, para que fique realçada a importância que a tourada à corda tem para a ilha. E como dizia o Dr. Marcos Couto, desculpe pegar-se nas palavras dele, eu fico na deixa dele, eu ainda acho que a tourada à corda faz muito parte, a indústria taurina é muito... Doutor, de resto pode estrear o doutor. Eu acho que a indústria taurina, ainda, apesar de concordar com ele, que acho que todas as pessoas vão pagar os seus impostos, como eu também pago, mas a indústria taurina mete o pão na mesa a muita gente. E é importante a gente destacar sempre isto, porque tem pessoas que trabalham naqueles meses de verão, de inverno, pronto, estão a descansar, mas de verão estão a batalhar, é o trabalho deles. E todos os factores que envolvem a tourada à corda, eu digo que é sempre um quadro muito ilustre, e eu digo sempre que o teixeirense devia sentir orgulhoso por isto. É uma coisa que eu acho que a gente não consegue explicar, porque a gente sente. Estamos a poucos dias de começar a tourada à corda, a gente ferve sempre por causa disto, daquilo. Sim. Eu tenho sempre receio de algumas coisas que acontecem, que não gosto, que a gente sabe que o perigo é iminente, mas eu sinto-me orgulhoso de ser aficionado e gosto muito de falar em touros, como já disse, falo em touros todos os dias. Isso nota-se. Todos os dias falo em touros. Há pessoas que às vezes me abordam: olha, já por causa disso, daquele touro, é só aquela opinião, mas gostam de ouvir a minha opinião. Eu tenho que ser sincero para as pessoas. É uma coisa que eu sinto. Faz o teu trabalho de casa. Faz o meu trabalho de casa. Para que as pessoas saibam, o Jorge é daquelas pessoas referências que eu tenho. Eu dedico-me há algum tempo a escrever sobre touros e sobre o touro na rua, e o Jorge é das minhas referências e que eu gosto de ouvir e que tenho como realmente um aficionado que se deve realmente ouvir. Passando aqui agora para a parte mais de estatuto político-administrativo, eu perguntava aqui ao Dr. Arnaldo como se articula a tourada à corda com o estatuto político-administrativo da região autónoma. Articula-se muito bem, porque o estatuto refere expressamente, e aliás também baseado na própria Constituição, uma das partes muito importantes, uma das tarefas fundamentais do Estado e a região autónoma, no caso dos Açores, é realmente a preservação da cultura, a valorização da cultura açoriana.
e portanto, e mais a mais, este caso em concreto da taurinidade, enfim, a taurada à corda, que tem uma ligação muito estreita com o culto do Espírito Santo, que aliás é preciso não esquecer que o próprio Espírito Santo é tão importante nos Açores que a região autónoma escolheu a segunda-feira do Espírito Santo para ser o dia da autonomia. Mas eu penso que respondo assim porque eu gostava de dizer aqui qualquer coisa ainda, outra vez eu, aqui os meus dois amigos aqui, companheiros aqui da LID, digamos assim, com a questão do motor da economia e as tradições. Vejamos o seguinte, a autonomia, acontece a Revolução do 25 de Abril, a democracia é instaurada, a autonomia é instaurada e a autonomia começa a criar por natureza dificuldades. Porquê? Porque a democracia é processual e toda a gente tem que estar formalizada, quer na segurança social, quer nas finanças, e aqui essa questão. Ou seja, a região autónoma dos Açores tem falhado muito nesse aspecto. Já existiu a associação, ela não foi extinta, mas encerrou as portas dos mordomos, que queria dar uma ajuda nisso, e nós tivemos a primeira e ainda a única iniciativa legislativa de fazer isto, que era para tentar preservar as tradições, para proteger, porque é possível. Vou dar um exemplo muito corriqueiro. Uma instituição de solidariedade social, as pessoas, quando criam, o sistema é o seguinte: fazem o estatuto, entregam ao Instituto de Segurança Social da Região Autónoma dos Açores, que o aprova para ver se está de acordo com o regime das instituições de solidariedade social, e depois este estatuto é aprovado na Região Autónoma dos Açores, ou seja, não é necessário pagar taxas nem fazer escrituras públicas. Bom, o que é que a autonomia trouxe? Trouxe muitas dificuldades. A autonomia trouxe essa formalidade, que é uma grande dificuldade, e também trouxe mais pessoas, mais turismo, o que obriga, por um lado, a criar mecanismos que sejam informais, mas que têm que ser de alguma maneira formais, e obriga a fazer festas que muitas vezes já não é tradição nenhuma, é mais para o turista ver. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Se queremos preservar a tradição, elementos que nós conseguimos realmente considerar que são importantes, nós temos a região autónoma dos Açores, como nos dá a saúde, inclusivamente até do ponto de vista psicológico, como nos dá a educação, quer dizer, cria os serviços que nós necessitamos, também tem que criar mecanismos para dizer o que é tradição que vale a pena manter. Por caso contrário, quer dizer, a região está a governar para si e o povo está a viver a sua vida sem a região autónoma dos Açores. Ou seja, na cultura, nós somos um desastre nuclear, porque nós temos leis para tudo e não tem leis para a preservação daquilo que é cultural e antiquíssimo, porque é tão antigo como a própria região autónoma dos Açores. E com uma particularidade que é mesmo, parece uma pessoa a gozar connosco. Quer dizer, ele vem à minha casa, usa o meu dia de Espírito Santo para dizer que é o seu dia de dizer que, olha, eu sou a região autónoma dos Açores, e depois tem a função escrita no estatuto de que vai valorizar e preservar a cultura açoriana, e depois qual é a lei que nós conhecemos da preservação da cultura, e nomeadamente da taurinoidade, que é realmente uma coisa absolutamente extraordinária do ponto de vista da arte, do ponto de vista filosófico, ou seja, tem ramificações profundíssimas, e daí a minha paixão, quer dizer, sou taurino na medida em que sou terceirense, mas eu tenho mais essa questão, ou seja, há aqui uma riqueza plástica que é verdadeiramente colossal e que nós desprezamos, ou seja, nós falamos na tradição, mas andamos os dias, os meses e nunca fazemos nada pela tradição. E vamos perdendo coisas sistematicamente. Vão-se passando. Aliás, se fosse um programa só para indicarmos aquilo que já se perdeu, que algumas coisas eram essenciais, já perdemos muita coisa. Aliás, as pessoas da minha idade, aqui há 40 anos, nós deixamos, isso falando agora outra coisa, já ninguém fala em matanças de porco. Nós éramos crianças, a matança de porco era uma coisa absolutamente corriqueira e normal. 2 vezes por ano. Ora, muito bem. Mas, enfim, esse aspecto é muito importante, isto é, temos que trazer a região autónoma dos Açores para dentro das populações, não para comer, porque a comer cá estamos nós, não para comer,
não para a vassalagem da passear e o político e tal, o amigo, não para isso, que eles podem vir, que também somos amigos deles. Não, é para dizerem, não, isto é tradicional, isto tem valor, vamos criar condições para estabelecer parâmetros de coisas que não se podem fazer. E, nomeadamente, vou concluir, criando mecanismos, eu dei aquele exemplo da Segurança Social para dizer o seguinte, é perfeitamente possível fazer uma lei em que se cria mecanismos simples, em que as pessoas informalmente se podem organizar. Nós, do ponto de vista do Código Civil, podemos fazer uma festa sozinhos. Temos esse poder. Se formos às finanças fazer o número de contribuinte, isto é um problema. Porque o serviço não está adaptado para essa realidade. Então, mas se o Código Civil diz que eu posso fazer uma coisa e que é normal aos anos que nós fazemos isto, atenção, antes de haver Estado, já havia direito consuetudinário. A ordem das coisas já existia quando o homem vivia em bandos, até antes das tribos. Ou seja, o Estado é uma coisa muito posterior, que só nasceu, um dos elementos nasceu apenas há 4.000 anos, quando o homem normativo é há milhares e milhares de anos, como é evidente. Aliás, já agora, a questão da taurinidade e da tauromaquia não é apenas hispânica. Calma aí. A Turquia, a França, a Grécia, ou seja, a questão taurina é muito antiga e é toda à volta da orla marítima mediterrânica. E inclusivamente em Portugal foi encontrado artefactos ligados ao gado bravo com mais de 3.000 anos de idade. Portanto, ou seja, isto é tudo muito antigo, mas não é só em Portugal, em Espanha, é também em França, é também na Grécia, é também, aliás, falando na tauromaquia especificamente, há praças famosíssimas no sul da França, por exemplo. Atenção, e era isso que eu ia dizer, que exatamente de encontro àquilo que o Dr. Arnaldo ia dizer. O exemplo mais flagrante daquilo que o senhor está a mencionar é, sem dúvida, a tauromaquia em França, na Provence, na província, onde ela se mantém, se defende e está com a sua identidade própria face à legislação de Paris, que, como sabemos, Paris, das revoluções, desde a Revolução Francesa, é o país liberal por si, mas que mantém sem dúvida a tauromaquia porque exatamente lhe foi conferido esse estatuto de identidade que o senhor tão bem fala. E já agora, desculpe, já que está a falar com o jurista, é que a França, portanto a Comissão Constitucional, a Justiça Constitucional, já declarou que isto não é inconstitucional nem é legal. Sim, já há jurisprudência constitucional em França sobre essa cultura. Doutor Marcos Couto, a gente fala sobre touros, a gente diz que é um produto turístico, o senhor disse muito bem que é preciso regulá-lo em termos legais e fiscais, sobretudo. Como é que a gente pode fazer, ao fim e ao cabo, uma promoção digital internacional desta tradição, que ao fim e ao cabo aglomere tudo o que temos o resto? Eu acho que a tourada à corda, para ser eventualmente um produto turístico, per si não pode ser, mas pode vir integrada naquilo que é um conceito de uma experiência. Acha isto? Tem essa visão? Bom, hoje em dia, cada vez mais, os turistas o que procuram são experiências e são emoções. E a tourada transmite essa possibilidade dessa experiência e dessa emoção a vários níveis, não só pela vivência direta, participando naquilo que é o arraial, correndo à frente, participando de forma mais direta ou menos direta no touro, mas depois toda a parte social que envolve o próprio fenómeno. Eu tenho que ser sincero que eu não me preocuparia muito com essa questão. Eu teria a esse nível 2 ou 3 preocupações muito simples. Uma delas tem a ver, e que eu ainda conversava com um amigo comum recentemente foi anteontem, com o nosso amigo Ananias Contente. Eu infelizmente não tenho ido tanto aos touros como gostava, fruto das minhas novas funções, mas ainda quando vou ainda vamos conversando um bocadinho aqui ou ali sobre tudo isto e trocávamos algumas ideias e eu dizia-lhe que uma das coisas que me começa a preocupar efetivamente são os acidentes que começam a acontecer com turistas de uma forma mais ou menos regular. E isso
pode ter um impacto negativo sobre a imagem que a tourada à corda tem que ser uma festa, deve ser uma festa, mas quem cá vem deve saber participar da festa. E aí acho que ainda há também um enorme caminho a percorrer. Eu dou sempre o exemplo, porque efetivamente todos os fenómenos que eu falei de taurinos e deste tipo de tauromaquia, provavelmente só Pamplona e a Terceira em que existe uma participação direta, porque em todos os outros são meros espectadores, não é? Portanto, quer num, quer no outro, pode existir essa participação direta. E comparando com, por exemplo, Pamplona, onde há um enorme cuidado naquilo que é a participação dos turistas naquele espetáculo em si, e no recinto. Portanto, todas as pessoas, e não conseguem detectar todas, obviamente, mas quem está embriagado, quem tem garrafas, etc., automaticamente é afastado do recinto, não só para se proteger a própria pessoa, mas para proteger todos os outros que participam. E esse é algo que me parece que temos que melhorar. A informação que damos a quem nos visita. De que forma é que essa pessoa pode estar protegida, de forma é que ele pode participar da festa, sem que leve da Terceira uma experiência dramática, traumatizante, ou o que quer que seja. E isso é algo que eu acho que devemos preocupar. Quanto ao resto... eu sei que a Tortuga, inclusivamente, já fez, em conjunto com a Câmara Municipal de Angra, um flyer, sim. Mas a verdade é que me parece que o próprio flyer tinha a informação necessária, não provavelmente transmitida da forma mais correta, precisava dar ali um ar mais profissional, eventualmente, à coisa. Depois, quanto à questão do produto turístico em si, preocupa mais as outras questões que falámos, da questão do bem-estar animal, como é que se mexe nas gaiolas, não se mexe nas gaiolas, o antes e o pós-corrida, o durante a corrida, o tamanho dos arraiais, os todos puros, não todos puros, concursos, não concursos, como é que se faz. Há aqui uma quantidade depois de coisas dentro do próprio espetáculo que dava para fazer outro programa, e é com esses que temos que nos preocupar e não tanto, e depois permitir que quem vem viva a experiência. Temos é que melhorar a experiência. Em segurança. Em segurança, nem mais. Em segurança. E é esse aspecto que me preocupa. De resto, as transmissões que são feitas online hoje em dia por vários canais transmitem aquilo que é a nossa vivência. E eu não me preocuparia tanto com essa questão, preocuparia-me mais com esta última vertente, que essa sim é a nossa imagem, é aquilo que depois as pessoas levam. E isso é aquilo que as pessoas transmitem. E isso sim é que deve ser foco da nossa atenção. Jorge, eu vou-te fazer uma pergunta muito difícil, que é... Não ia perguntar qual era a tourada aqui no dia 1 de maio, mas não lhe vou fazer essa pergunta, vou-lhe fazer uma diferente. Quais são as expectativas para esta temporada de 2025? De forma rápida, que estamos mesmo a acabar. Antes de responder à questão, eu hoje estou sempre aqui na deixa do Marco. É assim, ele falou muito bem da imagem que deixa para fora. 2024, para mim, dos últimos anos, foi o ano onde aconteceram mais coisas de uma forma deliberada, que não podia acontecer. Aqui nós não nos podemos diferir com aquilo. Há situações na Tourada à Corda que se podem evitar. A gente não pode estar ali a ver e a presenciar situações desagradáveis. Olha, independentemente de ser pessoas de fora ou não, a imagem passa sempre para fora. Sim, somos humanistas acima de tudo. E assim, se a gente quer proteger a Tourada à Corda, não pode acontecer, e repito, e vou ter que ser repetido as vezes todas que foram necessárias, não pode acontecer o que aconteceu em 2024 de uma forma deliberada. Era aquilo um absurdo. Aquilo não nos identifica. Aquilo até envergonha-nos. E quero dizer, publicamente, teve alturas de estar no Arraial e senti vergonha no lugar onde estava. Mas está-se a referir concretamente aqui? Coisas que aconteciam, amarradas, podem ser evitadas, situações desagradáveis, não pode ser. Isso depois também intervém com a personalidade de cada um dos intervenientes. Exatamente, eu sei que há coisas... Tipo de touro e há coisas que mais... há situações que não há opção de se evitar, mas há umas, acredite, que 99,9% foi deliberado. Claro. Ora, não se pode orgulhar disto.
Nunca. E não nos orgulha, e por isso é que essas tertúlias e essas conferências como temos aqui ajudam para isso. Muito havia mais para falar sobre a Tourada à Corda. A Tourada à Corda é a nossa identidade, é a nossa alma mater, pelo menos falo por mim. A tauromaquia, além de ser uma forma que nos faz viver, é também uma forma de nos relacionarmos e sentirmos que estamos vivos. Agora, respondendo à questão, 2025, é assim, os anos são sempre expectantes. O 1 de maio é sempre expectante, dos anos todos é sempre um dia expectante. E porquê? Eu nos estudos, doutor, vou sempre atrás das referências. Eu há bocadinho disse há pouco que ia de 1 de maio perto de casa, que eu disse que era nas Fontinhas. Mas, era uma provocação, eu não lhe ia perguntar. É mais perto de casa, mas quero dizer que tem alturas que há todos perto de casa, mas eu vou atrás da referência. Pois. Mas é aquilo que eu gosto. E é o que sinto. É o que sinto. Pode ser na Serreta, mas se a referência é aquele autor que eu gostei, aquela referência vai à Serreta, aquele lugar mais longe, é lá que eu vou lá ver. Claro. Porque é aquilo que eu gosto. E qual é a referência? As referências, mas aquilo que tu transmite. Eu gostava que não se falasse das referências, porque isso dá outro programa, aliás. Ok. Quando me refiro em referência, é aquilo que eu vejo no touro. Eu vou para casa com aquilo, eu falo com pessoas sobre aquilo, e pá, tenho que ver a próxima corda daquilo. Eu vou sempre atrás, tem que ser, eu vou sempre atrás daquilo. E quando digo que vou perto de 1 de maio, vou sempre para lá, mas não é sempre assim, não vou sempre para mais perto de casa. E não é, eu vou atrás da referência, independentemente de lá esteja. E mesmo para perto de casa, num dia 1 de maio, o senhor vai atrás da referência, mas a gente não vai falar sobre isso. Bem, senhores, foi um prazer ter-vos enquanto um painel fantástico que aqui tivemos. Tanto há para debater sobre a Tourada à Corda, tanto vamos falar da Tourada à Corda neste novo programa e neste novo formato que estamos aqui a querer tentar fazer, com a base da afição que é que nos une a nós três, e ao Mário Lima e ao André, nosso produtor do Rádio Clube de Angra. Foi um gosto enorme estar convosco. Este programa está a ser transmitido também para a diáspora, e a nossa palavra para eles. Estão sempre connosco. As nossas discussões aqui sabemos que são ouvidas do lado lá também, e é um gosto enorme. Foi mais um Tauromaquia Viva, e espero-vos em breve, tanto aí, senhor espectador, como o senhor ouvinte, através da rádio. Foi um prazer enorme ter-vos cá.